Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, Eu e o Mundo. E hoje nós vamos falar sobre eu não conseguir ser perfeito. A gente está sempre se cobrando estar certo, né? Estamos nos cobrando elogios, aceitações. E a gente acaba se avaliando muito mal, porque a gente se cobra ser o que a gente não é. E a gente cobra do outro que ele seja o que ele não é, porque estamos sempre buscando a perfeição. Só que a gente precisa se atentar ao seguinte: uma coisa é eu ter interesse em me aperfeiçoar. Outra coisa é eu ter interesse em ser melhor que o outro, em estar acima do outro. Como a gente vem de uma cultura, né, onde há muitos anos atrás a própria igreja, né, se posicionava colocando regras em que se você se enquadra na categoria de mal, você vai para o inferno, né? Você sofre. E se você se enquadra na categoria do bem, você vai para o céu. Você tem, né, um lugar no céu. Então, a partir dessa crença, nós começamos a acusar uns aos outros, apontar o dedo, né? Porque a gente começou a ter um olhar classificatório. A gente começa a rotular as pessoas e a gente quer encaixar elas no certo ou no errado, no melhor ou no pior. A gente tem na história nossa, né, a vinda de Moisés, que chegou no momento em que a humanidade era muito embrutecida. Então, para que ele conseguisse nos fazer repensarmos nas nossas ações, por limites nos nossos destemperos, nos nossos abusos, ele dizia: se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Era uma linguagem embrutecida, porque nós éramos embrutecidos. A nossa maturidade, a nossa inteligência, olha, a gente entendendo o progresso, né? E a inteligência da gente se desenvolvendo, não nos permitia ter um entendimento profundo e moral sobre o comportamento. A nossa motivação era o medo, né? Então, não é amar para ser feliz, é amar para não ir para o inferno, né? Jesus já veio depois, quando nós estávamos mais amadurecidos, mais civilizados, mais desenvolvidos, e ele nos trouxe uma nova linguagem. Uma linguagem para que entendêssemos melhor a proposta naquela época, mas cheio de metáforas, justamente porque tinham mensagens muito mais profundas por trás daquilo, que ainda não conseguiríamos compreender pela nossa idade moral, né, pela nossa capacidade de compreensão, mas que com o passar dos anos, o nosso progresso nos levaria a uma habilidade maior de compreender o que estava por trás dos ensinamentos, de todas aquelas metáforas que ele trazia. Então, Jesus veio nos falando sobre o amor, a benevolência, a caridade e o não julgamento, né? Então ele trouxe uma outra proposta que não é do medo, mas do interesse em ser feliz. Se você quer ser feliz, trabalhe para isso. Para que você seja feliz, você tem que fazer o bem, porque você vive sob a lei de amor. As leis do mundo, que são as leis do homem, vão se modificar com o tempo.
Porque à medida que vocês progridem, né? Isso aqui eu estou simulando os ensinamentos de Jesus, ok? Enquanto vocês progridem, então quando eu digo vocês, eu me incluo, né? Enquanto vocês progridem, vai haver, então, uma capacidade de vocês serem mais justos. Então, o senso de justiça vai mudando. E aquilo que um dia a lei humana determinava como sendo certo, um dia determinará que é o errado e vice-versa, né? Aquilo que determinava que era errado, agora passa a ser certo. Progresso. Progresso. Então, nós, humanos, espíritos encarnados, à medida que vamos progredindo, vamos aprimorando mais a nossa moralidade, a nossa ética, o respeito ao próximo, a empatia. E aí o nosso senso de justiça vai também amadurecendo. E aí a gente vai amadurecendo as leis do mundo. Agora, a lei da vida, a lei divina, não muda. Ela é uma só. É a lei de Deus, que se resume na lei de amor. A gente vai ter um mês em que nós vamos falar sobre moralidade. E a gente entra, inclusive, nas leis morais. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, a gente tem uma parte lá que fala das leis morais. São leis que contemplam a lei divina, que falam de conduta. De conduta. É moralidade. Como lidar com o outro, como lidar consigo, né? E então Jesus veio mudando um pouco a linguagem, né? Não é por medo, é por amor. E aí ele reforçou a benevolência, a caridade. Então, quando a gente estuda a vinda de Jesus, e a proposta da doutrina espírita é essa, a gente estuda para que a gente tenha nos ensinamentos dele o direcionamento do nosso processo de aperfeiçoamento. Conhecer a vida de Jesus, por conhecer, é como ler um livro, um romance, né? É ter uma história para contar. Mas a doutrina espírita nos convida a um estudo reflexivo. Como pôr em prática hoje seus ensinamentos? E aí, o que acontece? Eu venho vivendo minhas encarnações, eu venho me desenvolvendo, eu venho aprendendo, e como a gente falou na semana passada, eu tenho ignorâncias ainda a serem, né, trabalhadas e desenvolvidas, mas tenho virtudes já desenvolvidas também, né? Então, eu não consigo ser perfeito porque eu ainda não atingi a maturidade que me coloca nesse lugar da perfeição. Só que quando a gente herda essa cultura do passado, de ficar categorizando, fulano está nesse conceito do bem, o outro está no conceito do mal, então quem está no bem está acima, quem está no mal está abaixo, o bem vence o mal, a guerra entre o bem e o mal, como se o mal fosse uma força. E o mal não é uma força. O mal é um conceito dado às nossas atitudes que vão contra a lei de amor. Então, eu tenho atitudes boas e eu tenho atitudes más. Mas me rotular como sendo todo bom ou me rotular como sendo todo mal é um grande equívoco. Porque na idade em que estamos, espiritual, possuímos já virtudes desenvolvidas. Por mais que a gente pegue pessoas em situações de psicopatia, né? Que possuem posturas extremamente más, já que vão contra a lei de amor, né? Extremamente prejudiciais e muito absurda dentro do nosso olhar, já amadurecido moralmente, né? Porque crescemos. Essas pessoas possuem virtudes também.
mas elas direcionam as virtudes dela para os interesses dela, né? E beneficia poucos ou somente a ela. Mas dizer que ela não tem nenhuma virtude é uma ignorância da nossa parte, porque o planeta Terra recebe espíritos já desenvolvidos, embora imperfeitos, né? Então, eles são imperfeitos, somos imperfeitos, mas já temos um desenvolvimento da nossa inteligência, né? Então, quando a gente olha para o mundo e a gente começa a olhar para as pessoas ou olhar para a gente e busca categorizar quem está na força do mal, quem está na força do bem, a gente atrapalha a fluidez do nosso desenvolvimento, porque a gente rotula, e quando a gente rotula, a gente diz que se a pessoa é assim, ela é assim, né? Ela não muda. E sim, a gente muda. Agora, é verdade que quando a gente olha a grande massa, a gente percebe uma mudança muito lenta. E é muito natural conhecermos pessoas em que hoje a gente encontra e vê que elas estão exatamente as mesmas de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas isso é reflexo da preguiça. A preguiça de crescer. Porque crescer, como a gente vem falando nas semanas anteriores, requer esforço. Você precisa raciocinar. Não é mais fácil rotular? É mais fácil rotular. A gente vê uma atitude de uma pessoa e diz, essa pessoa é isso. É mais rápido, é um raciocínio mais rápido, essa pessoa é isso. Se ela é isso, eu coloco ela nessa categoria. Se ela está nessa categoria, eu decido me relacionar assim ou assado. É mais fácil. Agora, se eu trabalhar a compreensão, tudo que está na história dessa pessoa, que leva ela a ter esse comportamento, as questões psicológicas que estão por trás, os interesses, medos, sonhos. Quando eu começo a trazer tudo que compõe as nossas escolhas, aí eu começo a raciocinar. Mas olha o esforço, né? Olha o esforço que eu coloco para isso. Então é mais fácil rotular e tomar decisões em cima do rótulo. Mas quando a gente fala do outro, é mais fácil também a gente, né? Não, mas aí é querer demais que eu fique raciocinando sobre o outro. Mas pense você. Existem pessoas no mundo que te colocam na categoria do mal. Porque a experiência que essas pessoas tiveram com você fez com que elas se sentissem num prejuízo. E então, elas associando a responsabilidade do prejuízo delas a você, entendem que a sua atitude foi contra a lei de amor, portanto, foi maldosa, portanto, aí vem o rótulo, você é mau. Então, a gente faz isso com os outros fazem isso com a gente. E participando desse sistema, a gente aprende a automatizar um raciocínio de nos avaliarmos também. Se eu fiz algo que está contra a lei do amor, eu sou mal. Eu sou mal. Né? Assim. E para que a gente não tenha esse sentimento, o que a gente faz? A gente defende as nossas ações. Aí a gente está disposto a gastar energia, né? A gente busca argumento de todos os setores possíveis para justificar o nosso feito, para não nos sentirmos na categoria do mal, para não nos sentirmos abaixo dos outros que estamos colocando na categoria do bem. Porque, de novo, a gente cria essa guerra, né, do mal com o bem vence o mal, e aí, enfim. A gente precisa desmistificar isso. Nós somos filhos de Deus, somos derivados do amor, da bondade, das melhores características que se pode ter. O que nos faz cometer equívocos são ignorâncias nossas. A gente acha que é certo. O nosso senso de justiça, ainda descalibrado com a inteligência moral, com a lei de amor,
faz com que a gente ache que é certo. A gente faz porque acha que é certo. Quando o outro sinaliza que colocou ele em prejuízo, escute. Não busque defender, escute. Não escute tendo como verdade a interpretação dele, mas se coloque no lugar dele, entenda como isso chegou nele, como ele sentiu, como ele interpreta. E se você tiver a oportunidade, dialogue sobre e esclareça. Nossa, causou isso em você? A minha intenção não foi essa. Agora, se foi, nossa, a minha intenção realmente foi essa. O que isso fala sobre mim? Tenho ignorâncias, tenho equívocos. Preciso me aperfeiçoar. Preciso me trabalhar para me tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente fala da nossa relação com o mundo, primeiro, a gente tem sim que considerar o que a gente escuta, o que a gente vê, né? Como falamos na semana passada, a nossa relação com o mundo vem nos colocar frente a quem somos para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Afinal, para isso estamos no mundo, né? Então eu preciso considerar tudo que eu escuto, eu preciso considerar tudo que eu vejo. Mas tudo isso tem que ser motivações e instrumentos reflexivos sobre quem eu sou, sobre por que eu faço o que eu faço, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu penso o que eu penso, porque eu tenho determinadas vontades, tenho determinadas rejeições, traumas. E à medida que eu vou utilizando a minha relação com o mundo como instrumento para o meu autoconhecimento e vou utilizando disso tudo como instrumento para o meu aperfeiçoamento, tudo isso que eu estou vivendo faz sentido. Todas as minhas relações passam a ter sentido, porque elas enriquecem meu processo de transformação. É por meio delas que eu me transformo. Agora, se eu venho para ficar apontando o dedo, rotulando e participando do jogo de ser rotulado, acreditando em tudo que dizem ou negando tudo que dizem, defendendo porque eu quero estar nos melhores rótulos, eu quero ser aceito, eu paraliso. A velocidade do meu progresso vai se reduzindo. Porque ao invés de eu ir usando os instrumentos na caminhada, ir me trabalhando, ir crescendo, subindo os degraus da evolução, eu fico aqui discutindo, não, isso está certo, isso está errado, você está lá, o outro está cá, não, eu não estou aqui, não, eu estou lá, não. Entende? E a gente gasta tanta energia fazendo isso, quando nós poderíamos estar utilizando essa energia para absorção de um crescimento, que nos habilita mais para lidar com tudo isso. Sofrendo menos, sendo menos impactado, né? Olha quem você é hoje. Olha como você é mais habilidoso, é mais sábio, consegue lidar com situações que há anos atrás você não conseguia, porque você aprendeu. Então, por que fugir do processo do aprendizado? Ele é lindo, quando ele se consolida, a gente cresce. Que delícia, a gente se liberta dessa prisão de competição. Eu não consigo ser perfeito. Eu não sou perfeito. Não hoje. Mas o mundo me chama para me aperfeiçoar, para vivenciar o processo de mudança, o processo da reforma íntima. E eu vou conseguir fazer isso se eu levar essa minha relação com o mundo a sério. No sentido de analisar, pensar, refletir e tentar sempre uma conduta melhor. Aí sim, eu vou fazer tudo isso ter tido sentido, eu vou fazer tudo isso valer a pena. E eu vou me livrar da repetição dos mesmos erros e da repetição dos mesmos efeitos, consequentemente, das mesmas dores. Por falar em dor, na semana que vem, a gente entra exatamente nesse tema, né?
eu sinto dor.